desafinado ainda. Pessoal, já compartilhou o link da transmissão ao vivo. Já. Vocês já viram já? Como vocês estão aí?
Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Neste dia 27 de agosto de 2023, nos reunimos na paróquia de Santana, Santuário de Adoração Perpétua da Arquidiocese de São Sebastião, do Rio de Janeiro, para a ordenação presbiteral de 4 diáconos que se configurarão ao Cristo, sumo e eterno sacerdote, a fim de se tornarem sacerdotes para sempre. Pela sagrada ordenação, é conferido aos presbíteros aquele sacramento mediante o qual, pela unção do Espírito Santo, são assinalados com um caráter especial e, assim, configurados com o Cristo sacerdote, de forma a poderem agir na pessoa de Cristo cabeça. Portanto, os presbíteros participam do sacerdócio e da missão do bispo. Solicito cooperadores da ordem episcopal, chamados a servir ao povo de Deus, constituem com seu bispo um só presbitério, dividido, porém, em vários ofícios. Participando no grau próprio de seu ministério, da função de Cristo, único mediador, anunciam a todos a palavra de Deus. Eles exercem o seu sagrado munus, principalmente na Assembleia Eucarística. Em favor dos fiéis, penitentes ou doentes, exercem no mais alto grau o ministério da reconciliação e do alívio e levam até Deus Pai as necessidades e prece dos fiéis. Exercendo dentro do âmbito que lhes compete o munus de Cristo, pastor e cabeça, eles congregam a família de Deus como uma fraternidade em busca da unidade e a conduzem a Deus Pai, por Cristo, no Espírito Santo. No meio da grei, adoram-no em espírito e verdade. Afinal, esforçam-se na preparação e no ensino, acreditam no que leem, quando meditam na lei do Senhor, ensinando o que creem e praticando o que ensinam. Ordenados e paróquias de origem. Diácono Carlos Henrique da Silva, Paróquia Nossa Senhora da Conceição, Santo Aleixo, Petrópolis. Diácono Nelson Augusto dos Santos Águia, Paróquia Sagrado Corações, Tijuca. Diácono Roberto José dos Santos, Paróquia Santa Edviges, São Cristóvão. Diácono Sérgio Catão Miranda, Paróquia Nossa Senhora da Conceição, Engenho Novo. Repletos de júbilo e gratidão a Deus pela vocação desses nossos irmãos que se consagram integralmente pela santificação do povo de Deus, participemos ativamente desta solene celebração, presidida pelo nosso arcebispo e cardeal, Dom Orani Tempesta, estando de pé e entoando com alegria o canto de entrada. Antes que te formastes dentro do ventre de tua mãe, antes que tu nascesses, te conhecia, te consagrei para ser meu profeta entre as nações. Eu te escolhi, onde te vi irás, e o que te mando proclamarás. Tenho que gritar, tenho que arriscar, ai de mim se não faço. Como escapar de ti, como calar, se tua voz age em meu peito. Tenho que andar, tenho que lutar, ai de mim se não faço. Como escapar de ti, como calar, se tua voz age em meu peito. Não temas arriscar-te, porque contigo eu estarei. Não temas anunciar-me, por tua boca eu falarei. Hoje te dou meu povo para arrancar e demolir, para edificar, construirás e plantar.
que gritar, tenho que arriscar. Ai de mim se não faço. Como escapar de ti, como calar, se tua voz age em meu peito. Tenho que andar, tenho que lutar. Ai de mim se não faço. Como escapar de ti, como calar, se tua voz age em meu peito. Deixa os teus irmãos, deixa teu pai e tua mãe. Deixa enfim teu lar, porque a terra gritando está. Nada tragas contigo, porque ao teu lado eu estarei. É hora de lutar, porque meu povo sofrendo está. Tenho que gritar, tenho que gritar, tenho que arriscar. Ai de mim se não faço. Como escapar de ti, como calar, se tua voz age em meu peito. Tenho que gritar, tenho que arriscar. Ai de mim se não faço. Como escapar de ti, como calar, se tua voz age em meu peito. Tenho que gritar, tenho que gritar, tenho que lutar. Ai de mim se não faço. Como escapar de ti, como calar, se tua voz age em meu peito. Antes que te formasses dentro do ventre de tua mãe, antes que tu nascesses te conhecia, te consagrei para ser meu profeta entre as nações. Eu te escolhi, onde te envio irás, o que te mando proclama. Com muita alegria. Tenho que gritar, tenho que arriscar. Ai de mim se não faço. Como escapar de ti, como calar, se tua voz age em meu peito. Tenho que andar, tenho que lutar. Ai de mim se não faço. Como escapar de ti, como calar, se tua voz age em meu peito. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, mês vocacional, dentro do ano vocacional, temos tido vários momentos muito importantes em nossa caminhada arquidiocesana. Hoje que nos fala dos ministérios e serviços na comunidade, especialmente dos leigos e leigas, e também Dia Nacional do Catequista, rezamos todas as intenções daqueles que vocacionados servem ao povo de Deus para a construção do reino de Deus, com o seu dom, com a sua graça, e podendo cada vez mais levar adiante a grande e importante missão. Essa nossa Eucaristia, deste domingo, nos vai falar sobre essa nossa opção, de quem é Jesus para nós, e a importância de acolher cada vez mais aquele que é o Senhor e Salvador da nossa vida, Jesus Cristo, nosso Senhor. Dentro dessa nossa missa, teremos a ordenação de 4 novos presbíteros, os diáconos permanentes, que depois de um tempo de caminhada, e que pediram, depois de tempos de participação e também de complementação escolar também, para ser ordenados diáconos, para ser ordenados presbíteros, tendo vivido um bom tempo de diaconato permanente. Louvamos e bendizemos a Deus pelas suas vidas e também pela missão e por aquilo que assume também a partir de hoje. Minha saudação a Dom Roque e Dom Juarez, que conosco caminham juntos aqui e partilham também das mesmas preocupações
de levar adiante a missão em nossa arquidiocese, ao Padre Wagner, vigário episcopal, que nos acompanha também no dia de hoje, e ao Padre Laudares, que amanhã completa 57 anos de vida religiosa, além dos nossos parabéns, o agradecimento de acolher-nos aqui na Igreja de Santana, a copadora de nossa arquidiocese e santuário de adoração perpétua, criado por Dom Leme, que leva adiante também todas as intenções de nossa arquidiocese. A eles, demais sacramentinos, aos demais sacerdotes, demais diáconos que estão aqui presentes, nós bendizemos e louvamos a Deus também pela caminhada de todos, os religiosos, religiosas, povo de Deus, com muita alegria acolhemos. Nós queremos acolher de modo especial aos irmãos de confissão cristã, de outras denominações que estão aqui presentes, assim como também de outras religiões, né, que aqui se fazem presentes. Nós acolhemos com muito carinho. Sejam muito bem-vindos para a celebração dessa nossa missa, dessa Eucaristia, e aqueles que nos veem e ouvem pela Rádio Catedral, Web TV Redentor, as nossas mídias digitais, que transmitem essa celebração aqui da Igreja de Santana, do Santuário de Adoração Perpétua, não só para a nossa região, mas para o mundo inteiro, através da internet. Nós convidamos a todos para participar da nossa alegria nesse mês vocacional com tantos dons e tantas graças. Claro que nessa missa nós colocamos também a nossa ação de graças pela nossa Romaria Aparecida no dia de ontem, mesmo com o tempo chuvoso, mesmo com as dificuldades da chuva, né, a participação de milhares de cariocas ali em Aparecida marca sempre a vida daquela comunidade, daquela cidade e também do Santuário Nacional. Agradecemos a Deus por todos que participaram, alguns votaram ontem, outros estão votando hoje ainda, pela nossa Romaria, a 121ª Romaria da nossa Arquidiocese Aparecida. E pedimos, meus irmãos e irmãs, para que cada vez mais nós possamos caminhar unidos na fraternidade e na paz, procurando em tudo caminhar de tal maneira que construamos o reino de Deus. E de tantas situações de infidelidade, situações erradas que acontecem, que seja a nossa procura de caminharmos nessa comunhão e nessa unidade que faz a diferença no trabalho de evangelização, já que vivemos nesse segundo semestre as missões populares e também iniciamos nesse ano o nosso segundo sínodo arquidiocesano, né, que tem como tema principal as missões. E para sermos missionários e sermos credíveis, supõe a comunhão e a unidade entre nós. Portanto, meus irmãos e irmãs, acolhendo os familiares também dos futuros sacerdotes, estão aqui presentes, amigos também, companheiros de trabalho, estão aqui, sejam bem-vindos. Nós iniciamos a celebração com o nosso ato penitencial. Em Jesus Cristo justo, que intercede por nós, nos reconcilia com o Pai, abramos o nosso espírito ao arrependimento, para sermos menos indignos de aproximar-nos da mesa do Senhor. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, Kyrie eleison, eleison, eleison. Kyrie eleison, eleison, eleison. Ó Cristo, que vieste chamar os pecadores humilhados, Cristo eleison, eleison, eleison. Cristo eleison, eleison, eleison. Senhor, intercedeis por nós, junto a Deus Pai, que nos perdoa. Kyrie eleison, eleison, eleison.
Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, como o Espírito Santo na paz de Deus Pai. Amém. 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 Oremos. Ó Deus, que fizestes do vosso Filho único sumo e eterno sacerdote, dai aos que ele escolheu como ministros e dispensadores dos vossos mistérios, fidelidade e missão que receberam por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Liturgia da Palavra. O profeta de hoje proclama com coragem e destemor que Jesus é o Filho do Deus vivo. Leitura do livro do profeta Jeremias. Foi-me dirigida a palavra do Senhor, dizendo: Antes de formar-te no ventre materno, eu te conheci. Antes de saíres do seio de tua mãe, eu te consagrei e te fiz profeta das nações. Disse eu: Ah, Senhor, eu não sei falar, sou muito novo. Disse-me o Senhor: Não digas que és muito novo. A todos a quem eu te enviar, irás, e tudo que eu te mandar dizer, dirás. Não tenhas medo deles, pois estou contigo para defender-te, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou minha boca e disse-me: Eis que ponho minhas palavras em tua boca. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ó Senhor, nosso Deus, como é grande
Nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. Contemplando estes céus que plasmastes e formastes com dedos de artista, vendo a lua, as estrelas brilhantes, perguntamos, Senhor, que é o homem para dele assim vos lembrardes e o tratardes com tanto carinho, ó Senhor nosso Deus, ó Senhor nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. Pouco abaixo de Deus o fizeste, coroando de glória e esplendor, vós lhes destes poder sobre tudo, vossas obras aos pés lhe pusestes, ó Senhor, ó Senhor nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. As ovelhas, os bois e os rebanhos, todo gado e as feras da mata, passarinhos e peixes dos mares, todo ser que se move nas águas, ó Senhor, ó Senhor nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo, ó Senhor nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo.
Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e da ciência de Deus! Como são inescrutáveis os seus juízos e impenetráveis os seus caminhos! De fato, quem conheceu o pensamento do Senhor? Ou quem se antecipou em dar-lhe alguma coisa, de maneira a ter direito a uma retribuição? Na verdade, tudo é dele, por ele e para ele. A ele a glória para sempre. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Cantaremos a tua paz. Aleluia. Aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região da Cesareia de Filipe e ali perguntou a seus discípulos: Quem dizes os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Rito da ordenação. Apresentação dos candidatos. Como testemunhas do compromisso que o futuro presbítero fará com Deus e com seu povo, atentamente conheçamos e recebamos o candidato ao serviço presbiteral. Queiram aproximar-se os que vão ser ordenados presbíteros. Diáconos Carlos Henrique da Silva. Presente. Diácono Nelson Augusto dos Santos Águia. Presente.
Diácono Roberto José dos Santos. Presente. Diácono Sérgio Catão Miranda. Presente. Reverendíssimo Pai Pastor, a Santa Mãe Igreja pede que ordenes para a função de presbíteros estes nossos irmãos. Podes dizer-me se eles são dignos deste ministério? Tendo acompanhado como responsável pelo diaconato permanente na Arquidiocese do Rio de Janeiro, dou testemunho que esses nossos irmãos são dignos de receber o ministério da ordem. Com o auxílio de Deus e de Jesus Cristo, nosso Salvador, escolhemos estes nossos irmãos para a ordem do presbiterado. Graças a Deus. Caríssimos irmãos e irmãs, a palavra de Deus na segunda leitura fala como são insondáveis os caminhos do Senhor. A leitura primeira já nos falava também que o Senhor nos escolheu desde o ventre materno, antes que te formasses no seio de tua mãe. Nós celebramos hoje um momento muito singular dentro desse momento vocacional da igreja, ano vocacional, mês vocacional, onde Deus vai trabalhando as pessoas e passo a passo, tempo sendo dado, para que com o amadurecer dos passos possam ver que aquela escolha feita por Deus, desde o ventre de nossa mãe, naquela que lembrava como são insondáveis os desígnios do Senhor, da segunda leitura, vá transparecendo através de novas atitudes, de novos passos. Esses 4 irmãos que estão sendo agora ordenados presbíteros, iniciaram a sua caminhada na igreja como batizados, pessoas cristãs, e experimentaram o chamado para o diaconato. As várias circunstâncias que viveram são diferentes para cada um deles tem uma história diferente. E, ao mesmo tempo, serviram a igreja como diáconos, levando adiante trabalho de servidores, a igreja servidora cada vez mais, e procurando servir com generosidade, com disponibilidade. Passado o tempo, a graça do Senhor e a luz do Senhor foi iluminando as suas vidas, e pediram para mais esse novo passo, o passo do presbiterato. Alguns há muito mais tempo, outros mais recentemente, mas depois de um longo passo de complementações, de estudos e passos dados, nós acolhemos o pedido e estamos aqui para ordenar os presbíteros que irão se juntar ao presbitério de nossa arquidiocese para servir ao povo de Deus dentro das várias situações para as quais serão provisionados. Menos um, que, como aconteceu em outros momentos, que nós destinamos para a missão, que não irá servir aqui a arquidiocese, mas servirá uma outra diocese de Nova Friburgo. Está aqui o padre Cleison, que veio buscá-lo lá de Nova Friburgo, que vai como missionário. Ou seja, nós precisamos de sacerdotes, sim, necessitamos de padres, mas nós compartilhamos, e não é a primeira vez que acontece isso, mas que nós compartilhamos com outras dioceses, tanto do Brasil como do exterior, os sacerdotes que têm esse dom e essa vocação para servirem também em outros locais. É bem essa igreja que tem essa universalidade, que vai se colocando a serviço e aberta a todas as várias
necessidades do povo de Deus e em comunhão com toda a igreja presente no mundo inteiro. E nós sabemos que a razão de tudo isso, o chamado para a vida cristã, chamado para o diaconato e agora para o presbiterato e para o serviço como padres em nossa arquidiocese ou nas missões, vem daquilo que nos recorda o evangelho deste domingo, ou seja, Jesus Cristo, a quem nós cremos como Senhor e Salvador. Quem sou eu para vocês? Nós sabemos que as opiniões sobre Jesus Cristo são tantas, são variadas, mas nós somos chamados a responder não só com palavras, mas com a vida, quem Ele é. Pedro recebe o poder das chaves para se colocar a serviço e, ao mesmo tempo, fala que sobre essa fé de Pedro se constrói a igreja, ou seja, que nós cremos que Jesus Cristo é o Senhor, Senhor e Salvador. E a razão da vida desses nossos 4 irmãos, que no decorrer das suas histórias, buscaram por causa de Jesus Cristo servir a igreja na diversidade de dons, de carismas, de possibilidades, de serviços, e se fizeram de tal maneira muito bem, que foram depois também, através das várias consultas, muito bem vistos no seu trabalho como diáconos, por causa de Jesus Cristo, e agora irão servir e continuar servindo. Alguns, em alguns aspectos, levarão adiante a missão que já vinham exercendo, mas acrescentarão outros serviços, como presbíteros, nas paróquias, nos locais de provisão, para que possam levar adiante todo esse trabalho, e se no dia anunciar Jesus Cristo aos irmãos e irmãs. São mistérios insondáveis, meus irmãos e irmãs, como diz a segunda leitura, que o Senhor vai esclarecendo e vai iluminando e vai conduzindo pouco a pouco a nossa vida. Por isso, nós devemos estar abertos à ação do Espírito Santo, a ouvir o Senhor que fala, rezar pelas vocações, pedir ao Senhor por aqueles que foram chamados, para que se santifiquem no trabalho que exercem, exerceram e exercerão, para que cada vez mais cresça o reino do Senhor, para que cada vez mais as pessoas possam encontrar em Jesus Cristo, ou nos cristãos, naqueles que vivem a vida cristã, um sinal de que realmente é possível conviver na paz, na fraternidade, no respeito, que leve as pessoas a fazerem o bem, e a fazerem o bem e a caminharem cada vez melhor uns com os outros. Nós sabemos que cada um dos 4 irmãos que estão sendo ordenados os presbíteros realmente trazem uma história muito bonita e também com todas as horas altas e baixas da vida, né, junto consigo, com seus familiares e seus trabalhos. Mas também agora, mesmo que já tenha passado uma certa idade, tem todo um futuro, todo um trabalho adiante que se abre de novas perspectivas, de novas realidades, para que aquilo que já vinha exercendo, como aquele que segue a Jesus Cristo, né, que professa a fé no Senhor, possam fazer ainda muito mais agora como presbíteros, celebrando a Eucaristia, atendendo às confissões, dando a unção dos enfermos, e enfim, caminhando no serviço do povo de Deus, além daquilo que já o faziam como diáconos. Portanto, meus irmãos e irmãs, familiares, amigos, conhecidos, nós precisamos ver nisso realmente esse mistério do Senhor, e que nós possamos estar atentos a Deus que fala ao nosso coração, à nossa vida, que no meio de tanto caos na sociedade, tantos problemas, nós vamos continuar passando e levando adiante a missão, e levando as pessoas a darem o seu sim, a sua disponibilidade para servir, e com generosidade, servindo, se dispondo a colocar-se, né, para anunciar o reino de Deus e santificar o povo de Deus com os sacramentos, ao mesmo tempo de continuar o seu serviço como servidores e em comunhão com toda a igreja, tanto aqui no Rio de Janeiro como pelo mundo afora, nessa igreja sinodal que nós tanto ouvimos do Papa Francisco, igreja em saída, onde todos participam e têm grande responsabilidade. Nós queremos ver também as nossas missões, tanto a missão popular, como também o sínodo sobre as missões, para que cada vez mais tenhamos toda uma estrutura missionária, animada, e cada um vai contribuindo nessa sinodalidade, para que uma igreja missionária, evangelizadora, seja uma presença que faça diferença na grande cidade, que leve as pessoas realmente a encontrarem a luz para o seu caminho, para buscarem o Senhor, que são chamados a viver cada vez mais com disponibilidade, com realidades cada vez mais renovadas. Portanto, participemos, louvando ao Senhor por tantos dons e tantas graças, e pensemos também em nossas vocações. Nós estamos concluindo praticamente o mês vocacional, onde nós contemplamos todas as vocações, e que cada um possa cada vez mais se situar
e servir, colocar-se a serviço da igreja, do povo de Deus, vivendo com alegria a sua vocação. Ministério ordenado, a vocação à vida familiar, a vocação à vida religiosa e consagrada, do cristão leigo, seus vários ministérios, os catequistas, enfim, que nós possamos colocar dentro da nossa caminhada e pedir ao Senhor nos dão de servir com alegria, com disponibilidade, dentro daquilo que o Senhor nos colocar na nossa frente, como igreja, como povo de Deus. Tanto louvamos a Deus pelos nossos 4 irmãos, que depois vem da sua história muito bonita, que agora receberão o dom do presbiterato para continuar servindo e santificando o povo de Deus, colaborando com todo o presbitério de nossa arquidiocese. Propósito dos eleitos. Ao responder quero diante da igreja, nossos irmãos assumem o serviço como projeto de toda a vida ministerial como presbíteros. Caros filhos, antes de ingressardes na ordem dos presbíteros, deveis manifestar perante o povo o propósito de aceitar este encargo. Quereis, pois, desempenhar sempre a missão de sacerdote no grau de presbítero, como fiéis colaboradores da ordem episcopal, apacentando o rebanho do Senhor, sob direção do Espírito Santo? Prometo. Quero. Quereis, com dignidade e sabedoria, desempenhar o ministério da palavra, proclamando o Evangelho e ensinando a fé católica? Quero. Quereis celebrar com devoção e fidelidade os mistérios de Cristo, sobretudo o sacrifício eucarístico, para louvor de Deus e santificação do povo cristão, segundo a tradição da Igreja? Quero. Quereis implorar conosco a misericórdia de Deus em favor do povo a vós confiado, sendo fielmente assíduos ao dever da oração? Quero. Quereis unir-vos cada vez mais ao Cristo, sumo sacerdote, que se entregou ao Pai por nós, e ser com Ele consagrados a Deus para a salvação da humanidade? Quero, com a graça de Deus. Promete respeito e obediência a mim e aos meus sucessores? Prometo. Deus, que te inspirou este bom propósito, te conduza sempre mais à perfeição. Promete respeito e obediência a mim e aos meus sucessores? Prometo. Deus, que te inspirou este bom propósito, te conduza sempre mais à perfeição. Promete respeito e obediência a mim e aos meus sucessores? Prometo. Deus, que inspirou este bom propósito, te conduza sempre mais à perfeição. Promete respeito e obediência a mim e aos meus sucessores? Prometo. Deus, que inspirou este bom propósito, te conduza sempre mais à perfeição. Unamo-nos em oração com a Igreja Celeste, pedindo que o Senhor consagre no seu amor aquele que escolheu para o serviço como presbíteros. Roguemos, irmãos e irmãs, a Deus Pai Todo-Poderoso, que derrame com largueza a sua graça sobre esses seus servos que Ele escolheu para o cargo de presbíteros.
Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Pai do céu, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. São Miguel, rogai por nós. Santos anjos de Deus, rogai por nós. São João Batista, intercedei por nós. São José, rogai por nós. São Joaquim, rogai por nós. Santa Ana, rogai por nós. São Pedro e São Paulo, intercedei por nós. Santo André e São Tiago, rogai por nós. São João e São Tomé, rogai por nós. São Tiago e São Filipe, rogai por nós. São Bartolomeu e São Mateus, intercedei por nós. São Simão e São Tadeu, rogai por nós. São Matias, rogai por nós. Santa Maria Madalena, rogai por nós. São Esteve e São Lourenço, intercedei por nós. Santo Oscar Romero, rogai por nós. São Sebastião, rogai por nós. Santo Inácio de Antioquia, rogai por nós. Santa Perpétua e Santa Felicidade, intercedei por nós. Santa Inês, rogai por nós. São Gregório, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. Santo Atanásio e São Bento, intercedei por nós. São Martinho e São Basílio, rogai por nós. São Francisco e São Domingos, rogai por nós. Santo Inácio de Loyola, rogai por nós. São Francisco Xavier, intercedei por nós. São João Maria Vianney, rogai por nós. São Marcelino Champagnat, rogai por nós. São Camilo de Leles, rogai por nós. São Felipe Neri, intercedei por nós. São Martinho de Tours, rogai por nós. São José Moscati e Santo Ivo, rogai por nós. Santa Catarina de Sena, rogai por nós. Santa Teresa de Jesus, intercedei
Santa Mônica e Santa Edvirges, rogai por nós. Santa Rosa de Lima, rogai por nós. Santa Dulce dos pobres, rogai por nós. Todos os santos e santas de Deus, intercedei por nós. sede-nos propício, ouvi-nos, Senhor, para que nos livreis de todo mal. ouvi-nos, Senhor, Para que nos livreis de todo pecado. ouvi-nos, Senhor, Para que nos livreis da morte eterna. ouvi-nos, Senhor, Pela vossa encarnação. ouvi-nos, Senhor, Pela vossa morte e ressurreição. ouvi-nos, Senhor, Pela efusão do Espírito Santo. ouvi-nos, Senhor, Apesar de nossos pecados. ouvi-nos, Senhor, Para que vos digneis conduzir e proteger a vossa igreja. ouvi-nos, Senhor, Para que vos digneis conservar no vosso santo serviço o Papa, os bispos e todo o clero. ouvi-nos, Senhor, Para que vos digneis abençoar estes eleitos. ouvi-nos, Senhor, Para que vos digneis abençoar e santificar estes eleitos. ouvi-nos, Senhor, Para que vos digneis abençoar, santificar e consagrar estes eleitos. ouvi-nos, Senhor, Para que vos digneis conceder a todos os povos a paz e a verdadeira concórdia. ouvi-nos, Senhor, Para que vos digneis manifestar a vossa misericórdia a todos que sofrem tribulações. ouvi-nos, Senhor, Para que vos digneis conservar-nos e confortar-nos no vosso santo serviço. ouvi-nos, Senhor, Jesus, Filho de Deus vivo, ouvi-nos, Senhor. Cristo, ouvi-nos. Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos. Cristo, atendei-nos. Ouvi-nos, Senhor nosso Deus, e derramai sobre esses vossos servos a bênção do Espírito Santo e a força da graça sacerdotal, a fim de que acompanheis com a riqueza dos vossos dons os que apresentamos a vossa solicitude para serem consagrados por Cristo nosso Senhor. Amém. Imposição de mãos e preces de ordenação. O silêncio deste momento revela toda a nossa comunhão com a ação de Deus e com o firme propósito desses nossos irmãos em abraçar dignamente o ministério presbiteral. Pela imposição das mãos do bispo e pela prece de ordenação, é conferido aos eleitos o dom do Espírito Santo para a santificação do povo e para oferecer ao Pai, no Espírito, o sacrifício redentor de Cristo no altar.
diversas ordens, os ministros de Jesus Cristo, vosso Filho, pela força do Espírito Santo. Já no Antigo Testamento, em sinais prefigurativos, surgiram vários ofícios por vós instituídos, de modo que, tendo à frente Moisés e Arão, para guiar e santificar o vosso povo, lhes deste colaboradores de menor ordem e dignidade. Assim no deserto comunicaste a 70 homens prudentes o Espírito dado a Moisés, que com auxílio deles pôde mais facilmente governar o vosso povo. Do mesmo modo, derramastes copiosamente sobre os filhos de Arão, da plenitude concedida a seu pai, para que o serviço do sacerdote, segundo a lei, fosse suficiente para o sacrifício do tabernáculo, que eram soma dos bens futuros. Na plenitude dos tempos, Pai Santo, enviastes ao mundo o vosso Filho Jesus, apóstolo e pontífice da nossa fé. Ele, que pelo Espírito Santo, a vós se ofereceu na cruz, como hóstia pura, e fez os seus apóstolos, santificados na verdade, participantes da sua missão, e lhes deste colaboradores, para anunciar e consumar em todo o mundo a obra da salvação. Concedei agora também à nossa fraqueza, Senhor, estes cooperadores que tanto necessitamos no exercício do sacerdócio apostólico. Nós vos pedimos, Pai Todo-Poderoso, constitui estes vossos servos na dignidade de presbíteros, renovai em seus corações o espírito de santidade. Obtenham, ó Deus, o segundo grau da ordem sacerdotal que de vós procede, e sua vida seja exemplo para todos. Sejam eles cooperadores zelosos de nossa ordem episcopal, para que as palavras do Evangelho, caindo nos corações humanos, através de sua pregação, possam dar muitos frutos, chegar até os confins da terra com a graça do Espírito Santo. Sejam eles, juntamente conosco, fiéis dispensadores dos vossos mistérios, de modo que o vosso povo renasça pela água da regeneração, ganhe novas forças do vosso altar, os pecadores sejam reconciliados e os enfermos se reanimem. Que eles estejam sempre unidos ao nosso Senhor, para implorar a vossa misericórdia em favor do povo a eles confiado, em favor de todo o mundo. Assim, todas as nações reunidas em Cristo Jesus haverão de converter-se em um só povo para a consumação do vosso reino. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vou cantar teu amor, ser no mundo um farol. Eis-me aqui, Senhor, vem abrir as janelas do meu coração. E então falarei, imitando tua voz. Creio em ti, Senhor, nas pegadas deixadas por ti vou andar. Vou falar do teu coração, com ternura nas mãos e na voz, proclamar que a vida é bem mais do que aquilo que o mundo ensina, e cantar um canto ensinado por Deus, com poesia ensinar nossa fé, plantar no chão com
cultivar o amor, como poetas que querem sonhar, para realizar o que o Mestre ensinou. Viemos cear, restaurar o coração, fonte de vida no altar a brotar, a nos alimentar. Celebrar meu viver, pra no mundo ser mais. Faz de mim, Senhor, aprendiz da verdade e justiça e da paz. Comungar meu viver neste vinho, neste pão, quero ser, Senhor, novo homem nascido do teu coração. O bispo unge as mãos dos novos sacerdotes com o santo crisma, como sinal concreto do caráter que o sacramento da ordem imprime nos ministros sagrados do Senhor. Nosso Senhor Jesus Cristo, a quem o Pai ungiu com o Espírito Santo e revestiu de poder, te guarde para a santificação do povo fiel e para oferecer a Deus o santo sacrifício. Ao receber a matéria do sacrifício, os novos sacerdotes devem se conscientizar de que sua vida se une. Nosso Senhor Jesus Cristo, a quem o Pai ungiu com o Espírito Santo e revestiu de poder, te guarde para a santificação do povo fiel e para oferecer a Deus o santo sacrifício. Nosso Senhor Jesus Cristo, a quem o Pai ungiu com o Espírito Santo e revestiu de poder, te guarde para a santificação do povo fiel e para oferecer a Deus o santo sacrifício. Bem fechadinho. Nosso Senhor Jesus Cristo, a quem o Pai ungiu com o Espírito Santo e revestiu de poder, te guarde para a santificação do povo fiel e para oferecer a Deus o santo sacrifício.
Recebe a oferenda do povo santo para apresentá-la a Deus. Toma consciência do que vais fazer e põe em prática o que vais celebrar, conformando tua vida ao mistério da cruz do Senhor. Recebe a oferenda do povo santo para apresentá-la a Deus. Toma consciência do que vais fazer e põe em prática o que vais celebrar, conformando a tua vida ao mistério da cruz do Senhor. Recebe a oferenda do povo santo para apresentá-la a Deus. Toma consciência do que vais fazer e põe em prática o que vais celebrar, conformando tua vida ao mistério da cruz do Senhor. Recebe a oferenda do povo santo para apresentá-la a Deus. Toma consciência do que vais fazer e põe em prática o que vais celebrar, conformando tua vida ao mistério da cruz do Senhor. Já beiraste da praia, não buscastes nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga, Senhor, Senhor. Sorrir
que esperam, bondoso amigo, e assim me chamas, Senhor, Senhor. Tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu já viraste da praia, não buscastes nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga, Senhor, Senhor. Tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu sabes bem que em meu barco eu não tenho nem espadas nem rio, somente redes e o meu trabalho, Senhor, Senhor. Tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Senhor, tu me olhaste nos olhos, Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Liturgia Eucarística, Cântico de Apresentação das Oferendas.
Numa noite de suor, sobre o barco em alto mar, o céu começa a clarear, a tua rede está vazia, mas a voz que te chama te mostrará um outro mar, e sobre muitos corações a tua rede lançará. Doa da humanidade. Doa a tua vida como Maria aos pés da cruz, que serás servo de cada homem, servo por amor, sacerdote da no silêncio e esperando além da dor, que a semente que tu lançavas num bom terreno germinasse, mas o coração exulta porque no campo já está dourado o grama dourou pelo sol, o celeiro pode entrar. Uma noite de suor, sobre o barco em alto mar, o céu começa a clarear, a tua rede está vazia, mas a voz que te chama te mostrará um outro mar, e sobre muitos corações a tua rede lançará. As nossas vozes, doa serás servo de cada homem, servo por amor, sacerdote da humanidade. Doa a tua vida como Maria aos pés da cruz, que serás, então serás por amor, sacerdote da humanidade. Orai, irmãos e irmãs, para que essa nossa família, reunida em nome de Cristo, possa oferecer um sacrifício que seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que escolheste sacerdotes para servir no vosso altar e o vosso povo, concedei por esse sacrifício que o serviço deles sempre vos agrade e produza em vossa Igreja frutos que permaneçam por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário,
É nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre, em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Em Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, servo obediente e cheio de misericórdia, brotam todos os ministérios. Ele mesmo, sacerdote eterno e pastor dos pastores, nos ensina a servir a todos. E escolhendo os dispensadores dos mistérios divinos, reveste-os com variedade de dons e carismas, para que sempre, em toda parte, ofereçam um sacrifício perfeito e edifique com a palavra e os sacramentos a Igreja peregrina e santa, comunidade da nova aliança e templo vivo do vosso louvor. Por essa razão tão grande, nós nos unimos a todas as criaturas e proclamamos jubilosa vossa glória, cantando a uma só voz. O Senhor é santo, o Senhor é santo, o Senhor é santo. O Senhor é nosso Deus, o Senhor é nosso Pai, e seu reino de amor se estenda sobre a terra. O Senhor é santo, o Senhor é santo, o Senhor é santo. Bendito que vem em nome do Senhor. Bendito que vem em nome do Senhor. Pai de misericórdia, quem sobe em nossos louvores, nós os pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que abençoeis estas oferendas apresentadas ao vosso altar. Abençoai nossa oferenda, ó Senhor. Nós as oferecemos pela vossa Igreja Santa e Católica. Concedei-lhe paz e proteção, unindo-a num só corpo e governando-a por toda a terra. Nós as oferecemos também pelo vosso servo, Papa Francisco, por mim, vosso indigno servo, com os bispos auxiliares e eméritos, e por todos que guardam a fé que receberam dos apóstolos. Conservai a vossa Igreja sempre unida. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, e de todos que circundam este altar, dos quais conheceis a fidelidade e a dedicação em vos servir. Eles vos oferecem conosco este sacrifício de louvor por si e por todos os seus, e eleva a vós as suas preces, para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Lembrai-vos, ó Pai, de vossos filhos. Em comunhão com toda a Igreja, veneramos a sempre Virgem Maria, Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, e também São José, esposo de Maria, os santos apóstolos e mártires, Pedro e Paulo, André, Tiago e João, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Simão e Tadeu, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornélio e Cipriano, Lourenço e Crisógono, João e Paulo, Cosme e Damião, e todos os vossos santos, por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção. Em comunhão com toda a Igreja aqui estamos. Recebei, ó Pai, com bondade a oferenda dos vossos servos, de toda a vossa família.
Nós oferecemos também por estes vossos servos, Carlos Henrique, Nelson Águia, Roberto José e Sérgio Catão, que o promovestes à ordem do presbiterado. Conservai neles os vossos dons, para que façam frutificar o que de vós receberam. Dignai-vos, ó Pai, a aceitar e santificar estas oferendas, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite que ia ser entregue, ele tomou o pão em suas mãos, elevou os olhos a vós, ó Pai, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos vossa vinda. Celebrando, pois, a memória da paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos, e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício perfeito e santo, pão da vida eterna e cálice da salvação. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Recebei, ó Pai, esta oferenda, como recebeste a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão e os dons de Melquisedeque. Nós os suplicamos que ela seja levada à vossa presença, para que ao participarmos deste altar, recebendo o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, que partiram desta vida marcados com o sinal da fé. A eles e a todos os que adormeceram no Cristo, concedei a felicidade, a luz e a paz. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. E a todos nós, pecadores, que confiamos na vossa imensa misericórdia, concedei, não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro, Felicidade Perpétua, Águida e Luzia, Inês, Cecília, Anastácia e todos os vossos santos. Por Cristo, Senhor nosso. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por ele não cessais de criar e santificar estes bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Amém.
obedientes à palavra do Senhor, informados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Meus irmãos e minhas irmãs, saudai-vos em Cristo Jesus. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a vossa paz, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
caminho novo, qual perigo sem fim. Por onde formos também nós, que brilha tua luz. Fala, Senhor, na nossa voz, em nossa vida. Nosso caminho então conduz. Queremos ser assim, que o pão da vida nos revigore no nosso sim. Vejam, eu quebrei as algemas, levantei os caídos, do meu Pai foi as mãos. Laços, recusei os esquemas, eu não quero oprimidos, quero um povo de irmãos. Por onde formos e brilha tua luz. Fala, Senhor, na nossa voz, em nossa vida. Nosso caminho então conduz. Queremos ser assim, que o pão da vida nos revigore no nosso sim. Vejam, procurei ser bem claro, o meu reino é diverso, não precisa de rei. Tronos, outro jeito mais raro de juntar os dispersos, o meu Pai tem por lei. Por onde formos também nós, que brilha tua luz. Fala, Senhor, na nossa voz, em nossa vida. Nosso caminho então conduz. Queremos ser assim, que o pão da vida nos revigore no nosso sim. Vejam, do meu Pai a vontade, eu cumpri passo a passo. Foi pra isso que eu vim. Dores, enfrentei a maldade, mesmo frente ao fracasso, eu mantive o meu sim. Por onde formos também nós, que brilha tua luz. Fala, Senhor, na nossa voz, em nossa vida. Nosso caminho então conduz. Queremos ser assim, que o pão da vida nos revigore no nosso sim. Vejam, eu andei pelas vilas, apontei as saídas, como o Pai me pediu. Portas, eu cheguei para abri-las, eu curei as feridas, como nunca se viu. As nossas
nossas vozes por onde formos. Por onde formos também nós, que brilha a tua luz. Fala, Senhor, na nossa voz, em nossa vida. Nosso caminho então conduz. Queremos ser assim, que o pão da vida nos revigore no nosso sim. Que unidos a vós por um amor eterno, possam vos servir dignamente por Cristo nosso Senhor. Amém. Eminência reverendíssima, senhor cardeal Dom Orani João Tempesta, nosso pastor e pai. É com imensa gratidão e humildade que expressamos os nossos mais sinceros agradecimentos por todo o apoio e todas as bênçãos que recebemos de Vossa Eminência. Com absoluta certeza, suas palavras, orações e sua presença têm tocado profundamente os nossos corações e a nossa vida, e reforçaram sobremaneira o nosso compromisso em servir a Deus e a sua Igreja. Iremos, Eminência Reverendíssima, retribuir em obediência, com muita dedicação ao propagar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e a sã doutrina da Mãe Igreja Católica. Ao nosso diretor de formação, Dom Roque Costa Souza, pedimos a sua bênção hoje e em todos os momentos desta caminhada. Muito obrigado, Dom Roque, por estar conosco e sempre em sincera amizade e companheirismo. Aos nossos formadores desta última etapa, Dom Antônio Augusto, Dom Célio Calixto e Cônego Cláudio dos Santos, agradecemos por compartilharem sabedoria e conhecimento, modelando-nos para servir a Deus e a comunidade com dedicação e com integridade. Muito obrigado a Dom Juarez de Lorto Seco e a toda a sua equipe na Cúria Metropolitana, que não mediram esforços em nenhum momento em nos orientar com tudo que foi necessário para a nossa ordenação. Ao estimado amigo Padre Marcos Vinícius Brito de Macedo, pregador do nosso retiro de ordenação, gratidão por ter compartilhado conosco espiritualidade, oração e ensinamentos no Alto do Sumaré. Pedimos ao Senhor Deus que também retribua com abundantes bênçãos o cerimoniário desta celebração, o Padre Arthur José Torres da Conceição e toda a sua equipe. E por esta, agradecemos também aos nossos seminaristas do nosso querido Seminário Arquidiocesano de São José. Ao reverendo Padre Laudares, pároco desta Igreja de Santana, ao Ministério de Música, muito grato pela acolhida e a disponibilidade. Ao clero,
da nossa querida arquidiocese, bispos, padres e diáconos. Contamos com as suas orientações, suas experiências pastorais e humanas, para que possamos servir bem e cada vez mais com afinco o povo santo de Deus. Aos nossos familiares, que foram sempre nosso apoio inabalável, encorajando-nos em cada passo de nossa caminhada. Nosso amor e gratidão. Daqui para frente, suas orações e sua fé serão para nós força e sustento. Aos amigos que sempre estiveram ao nosso lado, saibam que a sua presença é uma inestimável dádiva de Deus. Seus incentivos, risos compartilhados, apoio, abraços na hora certa, são e continuarão a ser pilares que nos vão animar. Hoje, ao receber o sagrado dom do sacerdócio, nos comprometemos com o povo de Deus a sermos dedicados e verdadeiros. Nos comprometemos por uma preferencial solicitude aos pobres, aos que sofrem, a todos que precisam de uma presença amiga, e teremos sempre respeito e diálogo com todos os cristãos e todas as religiões. Querida Mãe de Deus, Maria Santíssima, rogue a Deus para que nossas ações e palavras sempre reflitam os ensinamentos de Cristo e que possamos ajudar a todos quantos vierem a nós, possam encontrar amor, compaixão e amizade em nossas vidas. Senhor Deus, guia nossa existência pelas sendas da vida, que sejamos fiéis a este sacramento que hoje recebemos da igreja. E não nos abandone em nossas fraquezas e também nas nossas incapacidades, que não são poucas, mas que desejamos, na fortaleza da nossa fé católica, ser como expressamos ao nosso cardeal, corajosos e destemidos na mensagem do Evangelho de Jesus. Agora, Eminência, com carinho, se nos permite, gostaríamos de ofertar a Vossa Eminência um modesto presente da nossa parte. E com ele vai a nossa gratidão. Uma palavra aos neossacerdotes que possam viver com muito amor e carinho, essa missão que estão abraçando hoje na igreja. Ser padre é uma grande graça, um grande amor de Deus por nós. E também pedir sempre a graça de viver próximo de Deus. Padre é aquele que é amigo de Deus, homem de Deus, consagrado ao Senhor, para viver e servir sua vocação, aquilo que recebe de Deus na gratuidade, oferecer também ao povo na gratuidade, no amor do bom pastor, tendo Jesus como exemplo, tendo Jesus como o bom pastor, que dá a vida pelas suas ovelhas, que veio para servir e não ser servido, que veio para lavar os pés dos seus apóstolos e cuidar
de todos que sofriam. Então, o padre, né, tendo essa proximidade com Jesus, o bom pastor, que seja bom pastor também na sua paróquia, no ministério que vai abraçar em sua vida. Eles, como diáconos, já deram esse testemunho para nós, e agora, como padres, possam, né, viver bem mais essa graça do ministério sacerdotal. Também o padre, como amigo de Deus, é um homem que santifica o povo de Deus, se santifica e também santifica o povo de Deus nos sacramentos, agora recebendo, né, essa graça de celebrar a Eucaristia, o atendimento de confissões, né, a unção dos enfermos, que possa também viver essa proximidade com Deus, servindo o povo de Deus, santificando o povo de Deus, anunciando a palavra, né, que possa também se santificar no seu testemunho, na vivência da fé. Então, o que a gente deseja a esses neo-sacerdotes, sejam felizes na sua vocação, servindo o povo de Deus, em nome do Senhor. Que Deus abençoe e que possa cada vez mais agraciá-los com suas bênçãos e que, pela intenção de Nossa Senhora, possam ser felizes, santificando o povo de Deus. Querido Orani, é um agradecimento pela confiança e generosidade, e atender justamente ao chamado que Deus faz na vida de cada um. Cada um, conforme o senhor mesmo disse, cada um tem uma história. Alguns eu conheço há mais de 30 anos, outros mais próximos, outros no trabalho, justamente no dia a dia. E quero agradecer o sim que cada um deu, justamente a esse chamado e mergulhar no sacerdócio de Cristo, para servir mais e cada vez melhor. Significa mais trabalho, mais empenho nas diaconias que estavam já exercendo. Não abandonem a diaconia que exercia e com tanto empenho se destacaram. Então, agradecendo a Deus pelo chamado e pedindo ao Senhor que abençoe cada vez mais a vida de cada um, que possa realmente exercer o ministério sacerdotal, a serviço do povo e com o povo. Cada vez mais crescendo nessa unidade entre nós, no presbitério e em comunhão. Caminharmos no diálogo e caminharmos sempre olhando para essa sociedade que necessita, que possamos cada vez mais dessa consagração, não estarmos à parte, mas inseridos na realidade, que possamos abençoar e viver nesta bênção, no testemunho que cada um deve dar. É a missão, que é o tema que nós estamos mergulhando nesse nosso segundo sínodo, possa ser no coração de cada um, exercido com muito empenho e com muita generosidade. Parabéns, Padre Sérgio, Padre Nelson, Padre Carlos Henrique e Padre Roberto. Vai ser difícil chamar padre, mas agora vamos treinando e vamos exercendo esse nosso ministério juntos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Boa tarde. Pensaram que fosse ser bom dia, né? Mas sim, hoje a igreja se alegra e o meu coração também. Quando eu cheguei na escola diaconal, fazia parte da equipe da Cadperge, Catão, que me acolheu muito bem, né, me ajudando e me orientando, que lá nada entendia. Então, assim, hoje o meu coração ficou muito feliz em poder apresentá-los, né? Nelson, que estudamos juntos teologia, né, isso no seminário, e esse vínculo de amizade ao longo de mais de 25 anos, né, que só 21 de padre eu já fiz. Então, assim, eu fico muito feliz, né? Tive a oportunidade de apresentar Roberto 2 vezes, na ordenação diaconal e hoje para presbiteral, né? Carlos, a gente trocou ideia várias vezes na Mitra sobre a ordenação dele, me procurou, né? O que está faltando, como vai ser, né? E hoje chegou. Então, assim, são homens que verdadeiramente ao longo da sua existência têm sido pessoas que se dedicam não somente, né,
diretamente o dia a dia da igreja, mas a todo o povo de Deus com o seu ser. E eu tenho a certeza que é um novo tempo, não só para a vida de vocês, mas para a da igreja também. E nós é que somos beneficiados em contar com a presença dos senhores no presbitério. Ao mesmo tempo, com a ordenação deles, a igreja está nos dizendo que o tempo não é nosso, o tempo é de Deus. Você que pensa, né, na sua vida religiosa, pensa ainda na sua vida vocacional, né, nunca é tarde, né, nunca é tarde. E se alguém disse para você que já passou o tempo, mande essa pessoa rezar mais um pouquinho, porque ela também não é Deus, né? Então, busque um discernimento para a sua vida, busque um discernimento, né, isso, com aquelas pessoas que verdadeiramente possam te ajudar. Procure o seu padre da sua paróquia, né? Converse com ele, seja tanto para a vida diaconal permanente, tanto até mesmo para o sacerdócio, né? Nunca se esqueça, o tempo é de Deus e nunca nosso. E nunca é tarde para Deus, porque é Ele o tempo e a eternidade. Vejo alguns representantes aqui, queria saudar alguns, não são tantos, mas queria agradecer justamente ao Diácono Veloso, que é o presidente da Cadiperge. Tem a missa amanhã de agradecimento pela sua aposentadoria da magistratura. Estava programado de eu ir lá, mas aconteceu justamente que tem que ir para as exéquias do cardeal Magela. Então, outro era no meu lugar, mas acredito a todos os diáconos e a sua missão também. Vejo o pessoal também aqui, o presidente do CONIC, no CONIC do nosso regional aqui presente, pastor João Batista, né, e todos os demais cristãos das diversas denominações, também tanto evangélicos como ortodoxos, e também os de outras religiões, como o Islã e outros, que se encontram aqui, que têm a sua ligação, de uma certa forma, também com o Padre Nelson. E a todos aqueles que vieram representando diversas situações, paróquias, comunidades, né, louvamos e bendizemos ao Senhor, e que rezemos pelos novos sacerdotes, né, que lembrando bem que Jesus fala no Evangelho, cada um tem seu horário, né, um serve logo de manhã, outro ao meio-dia, outro à tarde, outro no finalzinho do dia. Importante é que cada um possa responder ao Senhor na hora que o Senhor chama e dizer com generosidade e no tempo que tem, servir ao Senhor com alegria e com disponibilidade. Todos os quatro são encardinados na Arquidiocese do Rio de Janeiro, só o Padre Catão, o padre que vai justamente ser enviado em missão para a Diocese de Nova Friburgo, como nós temos tantos missionários em outras dioceses do Brasil e do mundo, né? Lembrando bem dessa necessidade que temos de sacerdotes, mas também de partilhar com outros aquilo que nós temos. Agradecemos ao Padre Laudares pela acolhida aqui, aos bispos que já falaram, e a todos os parentes e amigos que vieram de perto e de longe para participar. Louvamos e bendizemos o Senhor. Bendizemos o Padre Gleison, aqui em nome de Dom Rit, né, bispo de Nova Friburgo, que está representando a diocese, e a todos os irmãos e irmãs, que todos possamos estar unidos em nossa caminhada e vivemos a nossa dimensão missionária cada vez maior, nossa necessidade de vivermos e anunciarmos aquele que é a nossa razão da nossa vida, Jesus Cristo, nosso Senhor. Daremos a bênção agora aos novos sacerdotes. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Inclinai-vos para receber a bênção. Deus, pastor e guia da igreja, vos guarde constantemente com a sua graça para cumprirdes com fidelidade os deveres de presbíteros. Amém. Ele vos faça no mundo servos e testemunhas da verdade, do amor de Deus e ministros fiéis da reconciliação. Amém. Ele vos faça verdadeiros pastores que levem ao seu povo o pão vivo e a palavra de vida, para que cresça na unidade do corpo de Cristo. Amém. Seja bendito o nome do Senhor. Agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. Levai a todos a alegria do Senhor ressuscitado, meus irmãos e minhas irmãs, ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.
vieste responder, não fales assim, és meu escolhido filho. Não temas, estou contigo, desde que não eras nada, e pra sempre vou te amar, te consagrei, e por isso te escolhi. Em tua boca ponho minha mão, dou-te minha palavra. De hoje em diante dou-te meu poder sobre todo o reino. Vai, esquece teu passado, sejas meu, e a tua vocação eu já plantei. Vai, seja o profeta das nações, eu te envio. Vai, esquece teu passado, sejas meu, e a tua vocação eu já plantei. Vai, seja o profeta das nações, eu te envio. Em tua boca ponho minha mão, dou-te minha palavra. De hoje em diante dou-te meu poder sobre todo o reino. Vai, esquece teu passado, sejas meu, e a tua vocação eu já plantei. Vai, seja o profeta das nações, eu te envio. Vai, esquece teu passado, sejas meu, que a tua vocação eu já plantei. Vai, seja o profeta das nações, eu te envio. Escutei teu chamado divino, recado batendo no coração. Deixei deste mundo as promessas e fui bem depressa no